Então, boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, sintam-se acolhidos por ela. Então, como nós fazemos toda semana o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje eu vou falar do capítulo de número 1, cujo título é Eu não vim destruir a lei. Esse capítulo, ele é extremamente importante porque ele dá uma abertura de tudo aquilo que nós entendemos como fé, religiosidade e de onde vem tudo isso, de onde vem essas raízes que nós trazemos. Então ele começa situando no contexto de Moisés, que foi um profeta e que trouxe os 10 mandamentos naquele momento que a humanidade vivia, né? E de uma forma até um pouco rude, porque nós sabemos que as pessoas na época elas eram um pouco truculentas, ainda ignorantes para uma série de coisas, principalmente em relação ao senso moral, que ainda não se tinha, e que nesse momento, então, ele traz para que pudesse também diminuir aquelas pragas, aquelas ameaças que viviam aquele povo, para que pudesse, de acordo com o seu adiantamento moral, compreender um pouco de como é a questão da fé, da oração e de todo esse legado que nós recebemos, né, desde Moisés. Então, a contribuição de Moisés ela foi extremamente importante, mas ela foi transitória, porque logo depois veio Jesus Cristo e trouxe uma nova visão, né, para as mesmas coisas. E ele dizia então que eu não vim destruir a lei, nem os profetas, mas fazê-la cumprir. O que significa isso? Dar um sentido a essas leis de Deus, um sentido real e verdadeiro que até então ficava meio na obscuridade e muitas vezes com falsas interpretações e dificuldade de entendimento ainda daquelas pessoas na época. Então, o papel de Jesus foi extremamente importante por tudo que ele representava, pelo espírito extremamente excepcional e brilhante que ele tinha, e que pôde vir até nós, nos dando a chance de conhecê-lo, a chance de estar entre as pessoas, poder provocar uma boa nova para as pessoas na época e dando um senso de esperança no futuro, que era muito importante para as pessoas. E isso ele vivenciou na carne, né? E a autoridade que ele trazia era uma autoridade natural, que ele trazia de uma forma a tocar as pessoas simplesmente pela sua prática, pelos seus sermões e por tudo aquilo que ele vivenciou. E num terceiro momento, a terceira revelação, então, ela é o Espiritismo, que hoje nós temos conhecimento, nós estudamos, e então se torna a terceira revelação, porque traz não uma doutrina personificada em uma pessoa, mas de vários espíritos, né, através da codificação de Allan Kardec, nesse sentido de poder resumir, de poder redimensionar tantos espíritos bons e abnegados nesse trabalho de codificação. Então, a gente sabe que a lei do Antigo Testamento ela é personificada em Moisés, e a lei do Novo Testamento ela é personificada em Jesus. E então, hoje, nós não temos uma figura central no Espiritismo, mas nós temos vários espíritos que, através até da codificação do livro que a gente chama, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é um livro de perguntas e respostas que nós podemos, então, aprender com esses espíritos que vieram, responderam, e muito mais que isso, fizeram um trabalho
grandioso, que até hoje nós podemos contar com esse estudo magnífico. Então, a gente pode pensar que, como vocês sabem, a doutrina espírita ela é uma religião pautada na filosofia e na ciência. Então, o que significa isso? Que existe, sim, uma aliança entre a religião e a ciência que, por muito tempo, ficou estagnada e nem se pensava em fazer tal aliança. E naquele momento que isso começa a se desmantelar, a gente percebe o quanto cada uma das doutrinas cresceram junto com isso. Hoje a gente sabe que existem muitas pesquisas na área da espiritualidade, do corpo religioso, que significa quando a pessoa supera uma adversidade através da fé, então ela consegue realmente superar através da espiritualidade. Nós sabemos que essas pesquisas elas são amplamente comprovadas e amplamente difundidas, né? Então, em grandes universidades, e isso é uma prova de que realmente a ciência e a religião podem andar juntas, né? E devem, porque não há motivo para uma divergência, uma cisão, né, de dois campos tão importantes para o ser humano. Então, nós também podemos lembrar que Jesus trouxe a Boa Nova, como a gente sabe, através do Espiritismo, dos seus escritos. E a Boa Nova é aquela ideia de que nós temos uma fé no futuro, de que realmente nós podemos ser melhores do que nós já fomos, né? Que nós sabemos que nós temos várias reencarnações e que nas reencarnações pretéritas, talvez nós cometemos alguns delitos e hoje nós temos a oportunidade de sermos melhor do que ontem. Nós temos a oportunidade de deixar uma boa semente aqui na terra para frutificar e colhermos futuramente, né, ajudando não só nós mesmos, mas as pessoas ao nosso redor, desde os nossos amigos, da nossa família, das pessoas do trabalho. Então, isso é magnífico, é maravilhoso a gente poder contar com essa perspectiva que o Espiritismo nos traz, de podermos nos regenerar, renovarmos através das encarnações. E, então, são chegados os tempos, então, que as ideias morais, elas tomam um vulto maior e faz cumprir, então, os desígnios de Deus, né, nesse sentido, de que a gente possa saber que há tantas leis divinas, né, e naturais que nós aprendemos e que estamos submetidos a elas, e a lei do amor, da caridade, da justiça, a lei do progresso, entre tantas outras, a lei de ação e reação, e são leis que nos conduzem a um caminho reto, a um caminho que nós temos a certeza que nós estamos fazendo o nosso melhor, que sem ela talvez nós poderíamos estar tropicando em algum canto, né, sem rumo, sem direção, talvez sem um propósito e um sentido de vida, que é extremamente importante, né, para a gente ter. Então, esse capítulo eu termino falando um trecho do livro O Livro dos Espíritos, que eu falei agora há pouco. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, fiquem com Deus e assim seja.